Bem, todos nós aprendemos desde miúdos que ferver a água torna segura, certo? É quase um instinto. Mas e se, em certas circunstâncias, esse mesmo gesto pudesse libertar um veneno? Um veneno invisível. Vamos mergulhar nesta história surpreendente. Parece uma pergunta que vai contra tudo o que sabemos, não é? Ferver a água, ser mortal. É o nosso método mais antigo, aquele em que todos confiamos para purificar a água. E, no entanto, a resposta não é um simples não. Ela revela uma exceção à regra, uma exceção complexa e perigosa que, acreditem, abalou o mundo da saúde pública. Ok, então, para percebermos como é que a solução se pode transformar no problema, temos mesmo de recuar um pouco no tempo. A nossa busca por água limpa é, na verdade, uma história fascinante, cheia de feitos de engenharia brilhantes, mas também, por vezes, de desastres completamente inesperados que acabaram por moldar as nossas cidades e, claro, as nossas vidas. E o mais curioso é que este padrão, ele repete-se ao longo da história. As civilizações antigas, os romanos, por exemplo, eram mestres em levar água limpa para as cidades. Mas depois veio a Revolução Industrial e inverteu completamente a lógica. As cidades cresceram de forma tão descontrolada que os rios viraram autênticos esgotos a céu aberto. Foi uma crise monumental que nos obrigou, basicamente, a reinventar a saúde pública e a criar os sistemas complexos que hoje nos protegem. Ora, esta luta global pela água teve um capítulo particularmente dramático no Brasil. Foi uma combinação de vários fatores, desde a economia mundial até à política interna, que criou o cenário perfeito para um desastre de saúde pública. É de facto um efeito dominó impressionante. Reparem, tudo começa com o crash de 1929. A crise económica leva a uma revolução política no Brasil. O novo governo aposta numa industrialização massiva, o que, por sua vez, provoca um êxodo rural sem precedentes. Milhões de pessoas a migrar para cidades que pura e simplesmente não estavam preparadas para as receber. Estava criada uma autêntica bomba-relógio sanitária. E esta citação resume tudo na perfeição. Um vácuo de planeamento. É mesmo esta a expressão-chave. Cidades a crescer sem o mínimo de saneamento básico só podia significar uma coisa: esgotos e poluição a correr diretamente para os rios e reservatórios. Um problema ambiental que, décadas mais tarde, ia ter consequências fatais. Muito bem. Com o contexto histórico montado, vamos agora olhar para a ciência. Porque é aqui, na biologia e na química, que vamos encontrar o vilão invisível desta história. Um inimigo que, curiosamente, adora prosperar exatamente nas condições que acabamos de descrever. O ponto de partida é um fenómeno chamado eutrofização. A palavra pode parecer complicada, mas a ideia é simples. É basicamente como se estivéssemos a dar fertilizante em excesso a um lago. O escoamento de fertilizantes e os esgotos não tratados sobrecarregam a água com nutrientes. E o que acontece a seguir é uma espécie de cascata biológica. Primeiro, a poluição com nutrientes funciona como um superadubo. Isto causa uma explosão de cianobactérias, criando aquelas manchas verdes que às vezes vemos nos lagos. Mas o verdadeiro perigo vem quando estas algas morrem. As suas células partem-se e libertam uma toxina potentíssima diretamente na água. E esse veneno tem um nome: microcistinas. São toxinas duplamente perigosas. Porquê? Porque não só atacam o fígado e o sistema nervoso, como são terrivelmente estáveis. E esta estabilidade leva-nos ao ponto mais importante de toda esta história. São incrivelmente resistentes ao calor. É aqui que o grande mito cai por terra. Ferver a água funciona lindamente para matar bactérias, porque são organismos vivos. Mas as microcistinas não são seres vivos, são compostos químicos. Ferver a água não as destrói. Na verdade, ao matar as algas que ainda estão vivas, a fervura pode até acelerar a libertação de ainda mais toxina. Pois bem, foi em Caruaru, em Pernambuco, que esta tempestade perfeita de história, poluição e ciência colidiu. Todos os fios da nossa narrativa convergem aqui da forma mais trágica possível. E este local, esta data, são absolutamente cruciais. Caruaru, 1996. O que aconteceu lá não foi apenas uma tragédia local, foi um evento que enviou ondas de choque por toda a América Latina e que literalmente reescreveu as regras da segurança da água. O que se passou foi uma cadeia de falhas simplesmente devastadora. Uma clínica de hemodiálise usou a água contaminada, o seu sistema de tratamento básico não conseguiu filtrar a toxina e o pior de tudo, a toxina foi injetada diretamente no sangue dos pacientes, contornando todas as defesas naturais do corpo e multiplicando o seu poder letal. O custo humano desta cadeia de falhas foi avassalador. Mais de 50 pacientes morreram. Mais de 50 vidas perdidas. A consequência final de uma longa história de poluição e de um equívoco científico que parecia pequeno, mas que se revelou fatal. Mas como por vezes acontece, desta tragédia imensa nasceu uma mudança profunda. O desastre de Caruaru
obrigou uma reavaliação total dos padrões de segurança da água, deixando um legado que perdura até hoje. A resposta a nível de regulamentação foi direta e transformadora. Pensem nisto. Antes de Caruaru, as microcistinas nem sequer eram monitorizadas. Depois da tragédia, a sua análise passou a ser obrigatória. Foi estabelecido um limite para a água da torneira e, o mais importante de tudo, foi imposta a regra da tolerância zero para a água usada em hemodiálise. E no fim de contas, tudo se resume a este número: 0. Essa é a única concentração de microcistinas permitida hoje na água para hemodiálise no Brasil. Uma regra de tolerância zero, escrita com o custo de vidas humanas, mas que hoje funciona como uma proteção invisível para milhares de pacientes. A história de Caruaru é um lembrete poderoso. Da próxima vez que se abrir uma torneira, talvez valha a pena pensar que por trás daquele gesto tão simples existem camadas e camadas de ciência, regulação e lições aprendidas da forma mais dura. O que nos leva a uma última questão para refletir. Que outras salvaguardas invisíveis, forjadas em tragédias do passado, nos estão a proteger silenciosamente todos os dias?